sofria muito. Era a pior pena que existia para um condenado, onde os soldados pegavam o corpo daquela vítima que ele tinha assassinado e acorrentava ao homicida. E ao se passar o tempo, aquele corpo ia apodrecendo. Segundo a ciência, depois de 24 horas, o corpo vai entrar em degeneração. 48 horas é putrefação. Aquele corpo começa a se decompor e acorrentado ao homicida. E aí as bactérias do defunto ia passando para o corpo do homicida, ao ponto do homicida morrer com aquela bactéria do defunto. Aí Paulo nos dá esse exemplo. Quem é que vai nos livrar desse corpo podre? Quem é que vai nos livrar do adultério? Quem é que vai nos livrar da difamação? Quem é que vai nos livrar do espírito de discórdia? Quem é que vai nos livrar do ódio que habita dentro do coração humano? Só um pode nos livrar, que se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Só um pode nos libertar e nos salvar, que é Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Só que para que essa pessoa venha a ser liberta, não basta ela levantar a mão e dizer: eu aceito o Senhor Jesus, e continuar na vida do erro. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que se vestem bem, que colocam um terno, colocam uma gravata, colocam uma roupa longa, arrastando até o chão. Só que quando vai ver a vida daquela pessoa, a vida dela é de derrota. Ela aceitou o Senhor Jesus só de boca, porque a sua vida, o seu testemunho não testifica a fé que ela diz ter assumido. A palavra de Deus vai nos dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade se chama Jesus Cristo. Amém. Ele nos liberta. Agora basta você confessar o Senhor Jesus como seu Salvador. Basta você abandonar a vida de pecado. Basta você fazer o sepultamento do corpo podre, se afastar totalmente. Basta você se entregar totalmente diante do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Deus não se agrada com a vida de pecado. Verdade. No mesmo lugar onde habita a presença de Deus, não pode habitar o pecado. Verdade. No mesmo lugar onde habita a presença de Deus, não pode habitar a difamação. Verdade. Nós somos o templo do Espírito Santo. Verdade. A palavra de Deus vai nos dizer que os filisteus, que Israel faz guerra contra os filisteus. Agora a palavra de Deus também nos diz que Ofni e Finéias estava vivendo uma vida de pecado. Eles se vestiam bem. Agora a vida que ele levava é uma vida falsa, uma vida hipócrita. Eles se vestiam bem, mas eles desobedeciam totalmente a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que quando há essa guerra, a arca de Deus é levada.
Aleluia. diante da presença. Glórias a teu nome, Senhor. No segundo dia, os sacerdotes de Dagon tinham levantado Dagon. Chegou, pegou Dagon, levantou. Só que Deus disse não. No segundo dia Deus esquartejou Dagon. Glória a Deus. Aleluia. Aí se prova que Deus não se agrada. Onde existe a presença, onde existe o Espírito Santo de Deus, não pode habitar o pecado. Tem muitas pessoas que aceitam o Senhor Jesus, agora também aceita a vida de pecado na sua casa. Muitas vezes o pai e a mãe é cristão, só que eles tentam passar a mão na cabeça dos filhos. Tentam passar a mão na cabeça dos filhos. Os filhos levam a namorada para casa para viver uma vida de pecado dentro de casa. Só que Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de uma pessoa que serve a Ele pela metade. Segundo a palavra de Deus vai dizer lá em Reis 18, que Elias convoca os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de ídolos, os idólatras. A palavra de Deus vai dizer que Elias faz uma pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal, que é Deus, também seguiu. O sacrifício era o mesmo. Só que o Deus era o Deus Todo-Poderoso. Elias limpa o altar. Ele deu cuidado. Elias limpa o altar, tirou todo o limo, ajeitou o altar do Senhor. Para nossas vidas estar de acordo com os planos de Deus, tem que tirar toda a imundícia. Muitas vezes você diz assim: eu clamo o nome do Senhor. Agora tem que tirar o limo. É verdade. Tem que tirar aquilo que desagrada a Deus. Tem que ter entrega. Tem que ter busca. Tem que ter renúncia. Porque qualquer pessoa pode dizer assim: eu creio, eu tenho fé. Mas a palavra de Deus vai dizer que a fé sem obra, ela é o quê? Morta. Ela é o quê? Morta. Ela é morta. Não basta você dizer que tem fé. Meu Deus. Eu tenho fé, eu tenho carne. Agora não prega a palavra. Não leva nem que saiba um versículo pequeno para seu vizinho, para uma pessoa que você conhece. Não leva a palavra. Onde diz lá em Marcos 16: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Você tem que ter fé, você tem que ter determinação. A sua fé tem que ter qualidade. Verdade. Para Deus fazer um milagre na sua vida, Ele trabalha com uma ferramenta. Essa ferramenta se chama fé. Essa ferramenta se chama determinação. Glória a Deus. Essa ferramenta se chama você entregar a sua vida sem reserva. Porque tem aqueles que só são frequentadores de templos religiosos, se torna uma pessoa religiosa. Tem aqueles que dizem assim: eu tenho uma letra, eu conheço a palavra. Eu conheci um jovem que disse que já tinha lido a Bíblia mais de 3 vezes, e a vida dele estava no mundo das drogas. A palavra de Deus vai nos dizer que a letra mata, mas o Espírito Vivifica.
Espírito Vivifica. vivifica. Ou seja, você tem que buscar a face do Senhor Jesus. Você tem que clamar, independente do lugar que você clame. Porque a mulher samaritana, a palavra de Deus vai nos dizer lá em João capítulo 4, que ela já tinha um certo conhecimento da palavra de Deus. Ela face a face com Jesus Cristo, ela diz: eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, nos anunciará, irá nos anunciar tudo. Aí Jesus chega para ela e diz: sou eu que falo contigo, mulher. Aí aquela mulher é impactada. Quando ela reconhece o Senhor Jesus como Messias, ela vai e prega a palavra. Ela vai e anuncia aos céus. Glória a Deus. Ou seja, Amado Senhor. ao saber que o Senhor Jesus estava ali, ela disse assim: eu vou entregar minha vida. A partir de hoje, minha vida não vai ser mais uma vida de fornicação, onde a Bíblia diz que ela já tinha 4 maridos e aquele com quem ela estava não era seu marido. Ou seja, a vida dela estava indo de mal a pior. A vida dela estava buscando a felicidade na carne. Só que quando ela se encontra com o Senhor Jesus, a vida dela é mudada. Louvado seja. A palavra de Deus também vai nos dizer que quando o jovem gadareno se encontra com o Senhor Jesus, ele vai ao encontro do Senhor Jesus, a vida dele foi transformada. A vida dele foi mudada no mesmo dia. Jesus expulsa aquele exército de demônios que estava sobre a vida daquele jovem. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele jovem se encontrava em perfeito estado de consciência e bem trajado. Só que quando aquele povo de Gadara vê que aquele jovem estava em perfeito estado, estava bem vestido, eles disseram o quê? Esse Deus não queremos. Ou seja, aquele povo viu as maravilhas que o Senhor Jesus operou e mesmo assim eles disseram: esse Deus não queremos. Verdade. Porque aquele povo tinha tomado prejuízo com os porcos. Os porcos se precipitaram da espinhadeira abaixo e morreram afogados. Aí aquele povo diz assim: um Deus que dá prejuízo, não queremos. Nas igrejas de hoje em dia, o povo só quer um Deus, só quer um Senhor Jesus que dê lucratividade, quer ficar sentado, quer ficar com a sua fé inoperante e quer que Deus derrame um rio de dinheiro na vida dele. Tem aquelas pessoas que buscam um relacionamento e quando não consegue tem aquela decepção e diz: esse Deus não queremos. Mas enquanto o membro de uma igreja busca a felicidade na carne, enquanto ele busca a felicidade na prosperidade, enquanto ele busca a felicidade na sua vida familiar, ele continua com um vazio na sua vida. Porque só um pode nos saciar. Aleluia, Jesus. Que se chama Jesus Cristo. Glórias a Deus. Só um pode nos libertar. E a palavra de Deus vai dizer que aquele jovem gadareno se tornou ali um homem de bem. Estava bem vestido. Veio a multidão encontrar ele. E quando encontra aquele jovem
a prosperidade. Verdade. Ao ver que aquele jovem estava bem vestido, e aquele jovem ainda pediu para ir com o Senhor Jesus naquele bar, só que o Senhor Jesus não permitiu. Só que a palavra de Deus vai dizer que aquele jovem prega em Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades. Aquele jovem foi um evangelista. Ninguém dava nada pela vida daquele jovem, que vivia clamando entre os sepulcros, que era preso com cadeias, com grilhões, e as cadeias e os grilhões eram despedaçados. Os demônios que estavam sobre a vida dele quebravam aquelas cadeias. Os demônios atormentavam a vida dele. Só que quando Jesus pisa naquela terra, aqueles demônios caíram por terra. Louvado seja o Senhor. Quando Jesus entra nas nossas vidas, Satanás tem que cair por terra. Amém, Jesus. Quando você obedece a palavra de Deus, Satanás cai por terra. Verdade. Quando você clama o seu santo nome, ele entra em providência. Agora, os demônios têm um diálogo com o Senhor Jesus. Eles disseram: vieste nos atormentar antes do tempo? Ou seja, quando o Senhor Jesus pisou naquela terra, os demônios se sentiam em tormento. Agora, quando Deus habita nas nossas vidas, em vez de sermos atormentados, é você que vai atormentar. É você que vai ser a luz. É você que vai ser o sal da terra. Aleluia, Senhor. Agora, para que isso aconteça, tem que ter renúncia, tem que ter entrega. Você tem que se entregar totalmente diante de Deus. Verdade. Não basta você estar buscando, lendo a Bíblia aqui no momento e depois chegar na televisão, ligar a televisão e ver aquelas barbaridades passando. Porque quando os nossos olhos estão postos no gigante, quem ganha? Quem é? O gigante. É o gigante. Só que a palavra de Deus vai dizer que Davi não estava de olho no gigante. Verdade. Glória a Jesus. Davi vai dizer, a palavra de Deus vai nos dizer que Davi diz assim: tu vem a mim com espada, tu vem a mim com lança, mas vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tem afrontado. Glória a Deus. Ou seja, Davi não estava de olho no gigante. Davi estava de olho no Deus que ele servia. Glória a Deus. Aleluia. Davi estava totalmente voltado para o Espírito Santo. E quando Davi lança aquela pedra encrava na testa do gigante Golias. E o gigante cai por terra. Quando nossos olhos estão voltados para o Senhor Jesus, não tem adversidade que possa prevalecer contra nossas vidas. Semelhantemente, a palavra de Deus vai nos dizer que lá em Samaria, um exército dos sírios cercaram a cidade. E o jovem Eliseu, Geazi, acordou cedo. Que quando o jovem de Eliseu se depara com aquela grande tropa, aquele
aquele jovem passa a ver carruagem de fogo, passa a ver a legião de anjos que estava ao seu redor. Enquanto você está de olho na adversidade, a adversidade vai se crescendo de dia para dia. Verdade. Agora, quando os seus olhos estão postos em Jesus Cristo, a adversidade cai por terra. Agora tem que ser uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida totalmente voltado para o Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Aleluia.